Fala aí, galera! Cidadão X na área aqui com vocês. Eu gravei um vídeo, acho que anteontem, né, e ainda não tive a chance de publicar para vocês, mas eu tava aqui meio revoltado, meio indignado, né, falando sobre mais um escândalo de corrupção envolvendo o governo Bolsonaro. Eles estavam comprando, né, caminhões de lixo no valor aí de milhares de reais, logicamente superfaturado, né, para levar a grana no bolso. E esse governo, né, ele trabalha, né, continuamente, né, sob escândalos de corrupção. Desde o início, né, sempre tem um escândalo novo. E a tática é sempre a mesma desse governo. Né? Toda vez que ele é exposto num escândalo de corrupção, surge alguma polêmica devidamente, né, cuidadosamente fabricada, né, para beneficiar o governo, chamando a atenção do povo para discutir outra coisa. Então eu ainda brinquei, né, no meio desse vídeo, no início dele, na verdade, falando, vamos ver qual que é a merda que o Bolsonaro vai fazer agora, né, para disfarçar, né, esse escândalo de corrupção, o último pelo menos. E aí surgiu. Às vezes o Bolsonaro ele não faz a merda pessoalmente, mas ele tem, né, gente trabalhando para ele para fazer esse serviço sujo. Quando eu digo fazer merda, é criar polêmicas artificiais para distrair a atenção do povo. E aí ninguém está querendo falar mais de mais um escândalo de corrupção, que chega até a ser meio chato, né? Porque um escândalo novo todo dia, né, cara? Para quem ficava horrorizado com um escândalo ao ano, com um escândalo ao mês, toda aquela repercussão, né, todo aquele debate sobre o assunto, agora é um escândalo por dia. Então ficou até favorável ao governo, né? A gente não sabe, né, como concentrar nossa atenção no escândalo correto, no escândalo do momento. Porque são todos graves. E a polêmica que eles criaram, né, foi muito coincidente, né, dentro do esquema deles, foi uma operação policial, né, que aconteceu lá numa comunidade do Rio de Janeiro, né, ocasionando aí, né, mais de 20 mortos, né, parece que foram 25 mortos, né, contados oficialmente até agora. E gerou toda uma repercussão, porque foi uma operação, né, de execução. Uma operação policial onde você tem 25 mortos, apesar de serem todos criminosos, né, mas parece que não foi uma operação policial de rotina. Envolvia, né, policiais, né, de um batalhão especial, mais policiais rodoviários federais, o que não é muito comum nesse tipo de ação, né, ainda mais ostensiva, de combate ao tráfico, né. Foram expostos ali nas imagens, né, além dos 25 mortos, que é o que mais chama a atenção do povo, né, colocaram alguns fuzis, drogas apreendidas, né, entre os mortos, né, como é de se esperar, você tem vários criminosos já fichados, né, conhecidos da polícia, né, e tem pelo menos um morto, né, que é uma menina que até agora, né, foi considerada inocente. Ainda não assassinaram a reputação dela. Nem sei se vão fazer, né, se arriscar a fazer dessa vez. Porque de 25 mortos, uma pessoa inocente morreu, né, para o Estado, né, e para algumas pessoas que estão comemorando essa operação, parece que é um efeito colateral tolerável. É normal. Pelo menos dos 25, só um era inocente. Então morreu 24 bandidos, vamos comemorar. O próprio Bolsonaro, favorecido pelo processo aí, né, porque a gente ficou falando disso ao invés de falar do escândalo de corrupção, comemorou. Um outro que eu vi, que eu achei absurdo, comemorar essa operação, foi o tal do Queiroz, né? O esquema da laranja lá, né, com o Flávio Bolsonaro, ali no Rio de Janeiro, né? Todo mundo sabe que é o ex-policial, miliciano, né, bandido, desviava dinheiro ali, recurso público na rachadinha, né, operava o esquema. E tá aí como candidato, tava falando menos 22 votos para o PT. Sabe aquela lacraçãozinha idiota? E a pessoa inocente que morreu, a menina lá, ninguém liga, sabe? É normal, acontece, fazer o quê, né? Pelo menos matamos os bandidos aí. Cara, eu não sei como é que, né, essa sociedade, né, vai pra frente desse jeito, né? Como é que a gente consegue, né, se considerar civilizados pensando assim? Eu não sei, porque a maioria das pessoas que pensam dessa forma, que ignora o fato da inocente ter morrido, ou que não dá a devida importância, talvez é porque ele nunca passou por uma situação como essa, nunca foi vítima de uma covardia, e às vezes se foi, né, ele está tão entorpecido ali pelo sistema que ele não reage mais.
ele é totalmente submisso e omisso ao sistema, como eles querem criar o escravo ideal. Então você não reage, você não manifesta nenhum tipo de sentimento, não tem nenhum tipo de sensibilidade. Né? Se fosse sua mãe morrendo ali, sua irmã, paciência, né? Pelo menos matou os bandidos, né? Sabe, eu não consigo, cara. Eu não sei o que está acontecendo com a nossa sociedade. Quem conhece o meu canal há algum tempo, sabe que eu sempre vibrei muito aqui, né, com vagabundo morrendo. Principalmente naqueles vídeos de câmeras de segurança e tal, onde de alguma forma a vítima reage e arrebenta o vagabundo, ou no meio de um assalto, né, a polícia chega e mata os caras e tal. Eu sempre postei até esses vídeos aqui, quando o YouTube permitia ainda. De vagabundo passando mal. Eu gosto, né, dessa situação de você, né, ser violento com quem é violento, né, ali dentro de um ato covarde. Eu fico muito revoltado até hoje, indignado quando eu vejo na televisão, né, principalmente naqueles programas sensacionalistas da madrugada, que passam, né, cenas dessas mesmas câmeras de segurança, né, com bandidos cometendo atos covardes, né, em crimes, matando pessoas inocentes e tal. E, cara, me dá uma revolta pessoal interior aqui que, não sei, é complicado, né, mano? Até o senso de civilização ali, acho que fica meio que ultrapassado. Eu sou meio primitivo nessa questão de avaliar e julgar algumas ações e até reagir. Porque eu acho que pena tem que ser proporcional ao crime. Então, se o cara vai lá e mata uma pessoa por causa de um celular, né, ele tinha que ser executado, mas não tem nem que ser preso, né, passar por um processo de julgamento. Não. Tem um vídeo, mostrou o cara matando, tem que morrer, não tem que prender, tem que morrer. E, sabe, só que, galera, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com algumas situações, principalmente algumas cenas, né, quando o Estado está envolvido, tá? O Estado, cara, o Estado pertence à elite. A elite não tá nem aí pro povo, né? Na verdade, para ela, né, o povo é um escravo a ser explorado, né? E se em algum momento ele se incomodar de ser escravo, ele tem que ser eliminado. Então a gente é meio que um inimigo da elite, natural. Então, cara, quando você vê o Estado operando uma situação, né, tenha em mente isso. Tem alguém manipulando alguma coisa por trás ali. Tem algo errado, algo sujo, que eles não querem mostrar para vocês, o que eles fazem. É todo um sistema para esconder. É evidente, né, que nessa operação policial, né, tem um caráter de propaganda política. A gente está em fase eleitoral, né? Então muitos candidatos estão em campanha, inclusive alguns governadores e prefeitos estão em campanha para reeleição, como o próprio presidente da República. Então eles têm a máquina na sua mão, a polícia é deles, é como se fosse uma tropa de mercenários, né, pagas, né, para servir as ordens deles, e eles vão fazer o que os caras mandarem, o que os seus superiores mandarem. Então se de repente surge uma operação policial com vários bandidos mortos, né, talvez o governador do momento, né, se dê bem. Matei os bandidos, eu sou o governador que zela pela segurança, que zela pela justiça, que combate o crime, né? Cara, é sempre assim. Perceba que sempre nas vésperas de processos eleitorais ali, né, tem essas operações policiais, com grandes apreensões de droga, né, de armas, né, mortes de bandidos, prisões. O governador ali tem que mostrar serviço, né, numa das coisas que a gente é mais carente, que é a segurança pública. Então ele mostra que eu sou o cara, hein? Vota em mim que aí eu mando matar os bandidos mesmo, comigo não tem essa. Então sempre tem esse caráter, né, político envolvido por trás. E em especial nessa situação, né, eu destaquei para vocês que tem a participação da Polícia Rodoviária Federal, uma operação policial, sabe, meio mal explicado, né, não é muito comum isso acontecer. Mas quem foi beneficiado, né, com essa operação e até comemorou? O Bolsonaro. Primeiro, quando a gente fala de Polícia Federal, você já percebeu que o Bolsonaro trata a Polícia Federal como dele, né? Como se fosse o brinquedinho pessoal dele. Trabalham para ele. E quem não trabalha para ele é exonerado, né, sofre mudança de cargo, perseguição, é prejudicado na sua carreira. É só você olhar aí um monte de delegados que ousaram investigar o governo ou os filhos do Bolsonaro, né, e foram escorraçados dentro da Polícia Federal, foram prejudicados, perseguidos.
E aí ele coloca um cara dele no lugar. Então quando a gente fala de Polícia Federal, você imediatamente, né, negativamente na maioria das vezes, vincula a Polícia Federal ao governo federal e ao Bolsonaro. É a polícia do Bolsonaro. Então a polícia do Bolsonaro matou, né, bandidos. Ê, Arminha, uhul! Não é isso? O Bolsonaro faz isso, né? Uhul! Não é assim que ele faz? E também, né, de quebra, você gerou uma polêmica, né, que acabou tirando a atenção do povo do escândalo de corrupção, do último escândalo envolvendo o governo. Então foi muito, né, coincidentemente benéfico para o governo, duplamente falando, né, essa situação, essa operação. A gente está falando disso hoje, não está falando do escândalo. Entendeu como funciona? Mas eu acho que o que me chama a atenção ali, que eu gosto de destacar nesse momento para vocês, eu já perdi outras oportunidades como essa, né, é a atuação da polícia, né, o papel que a polícia, principalmente a polícia militar aqui no Brasil, né, representa perante o cidadão, perante a comunidade. Você primeiro, jamais vai ver uma operação, né, com esse tipo de desfecho, né, dentro de um bairro nobre, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, Brasília ou qualquer outro estado. A polícia não vai invadir um bairro nobre ou um condomínio de luxo, né, e promover uma operação desse porte. Você pode até dizer para mim, não, mas dá, pelo menos os bandidos não reagem. Tem gente que vai achar que não tem bandido em bairro nobre ou condomínio de luxo. Os caras roubam para morar nesses lugares, com toda a segurança que o Estado possa oferecer para eles, tá? Inclusive uma segurança de que a polícia não vai fazer isso com eles. Não vai chegar metendo bala. Então tá cheio de traficante, tá cheio de, né, cara que trafica armas também dentro desses condomínios. Lembra que prenderam, né, um monte de fuzis, né, dentro do condomínio onde o Bolsonaro morava? Né, onde tinha os milicianos? São bandidos do mesmo jeito. Milícia é uma facção criminosa hoje. Tão cruel, tão perversa, né, quanto uma quadrilha de tráfico de drogas, ou quanto o PCC, ou um FDN. Milícia é isso, cara. E talvez seja pior ainda, porque muitos dos seus membros, né, pertencem ao próprio Estado. Trabalham até politicamente para algumas, né, entidades ou para algumas pessoas, como é o caso do Rio de Janeiro. Então, mas você não vai ver essas operações nesses locais. Então você percebe que é tendencioso, né, a conduta da polícia. Na periferia chegam matando porque só tem bandido. No condomínio dos playboy, não, vamos conversar aqui. Tem bandido? Tem. Mas espera aí, né, não é assim, vamos chegar matando, atirando. Vamos ver uma investigação, tem que conversar com o advogado do cara, tem que ter mandato, né, sabe? É diferente. Então percebe que a polícia, né, não tem essa conduta nobre toda que você acha, assim, totalmente imparcial, visando única e exclusivamente a justiça, né, ou combater o crime, né? Não. A ideia deles não é nada de preservar o cidadão, né, de qualquer ato de violência, qualquer injustiça. Né? Isso aí é só a capa, tá? Esse discurso, esse rótulo aí, é só por fora. Por dentro, né, o produto é podre, tá? Não tem nada disso, não. Quem controla a máquina ali, né, não tem essas intenções, esses princípios, esses valores, todos nobres e bonitos, não. A polícia, né, como força armada do Estado, inclusive o próprio exército aqui no Brasil tem essa característica, né, eles servem ao Estado, não à comunidade, não ao cidadão. Por quê? Porque o Estado hoje não pertence ao povo. O Estado é só uma ferramenta da elite. Eu já expliquei para vocês em outra oportunidade que no passado, né, a elite, representada ali por, né, empresários, né, pessoas ricas individualmente, tinham lá os seus próprios escravos, né, para se proteger, né, para serem explorados. Né, e de repente eles começaram a perceber que, pô, eu não preciso ficar me expondo direto com os escravos. É até meio perigoso para mim. É um senhor de escravos, né, lidando diretamente com eles. Eles podem se rebelar. Olha o tanto que eu exploro eles, a miséria que eu deixo eles, para deixarem vulneráveis, né, fragilizados. E eles podem se voltar contra mim. E aí esses caras pensaram, bom, vamos criar uma ferramenta, uma testa de ferro para administrar um escravo para mim. Eu liberto os escravos, abro mão da responsabilidade, abro mão da necessidade de lidar diretamente com eles, né, e simplesmente coloco o Estado para fazer isso. Então criaram um Estado. O Estado passou a lidar diretamente com os escravos. O Estado lida com a justiça, com as forças armadas, né, o serviço policial ali de segurança,
né, e ele trabalha com os escravos, ele explora o escravo, o próprio Estado, né, explora diretamente o escravo e repassa, né, os recursos, ali, o lucro para os empresários. Esse é o esquema, tá? Quando o escravo se rebela, né, hoje chama de trabalhador, se rebela, você não vai direto contra o patrão, você faz uma greve e tal, mas quem vai administrar ali, né, todo o contato, a relação, é o Estado, não é o patrão. Ele não lida mais direto com você, não. Qualquer coisa ele manda chamar a polícia, ele liga pro governador, liga pro comandante da PM, ó, tem uns caras aqui na minha frente aqui, né, enchendo o saco, né, são trabalhadores aqui, estão querendo direito, salário, olha que absurdo. É isso. Então o Estado não é do povo, o Estado é da elite. E a polícia, as forças armadas, servem à elite através do Estado. Ah, o que eles estão lá fazendo é preservar o patrimônio, né, do Estado, né, ou elite, como eu estou dizendo para vocês. É preservar os interesses dessa classe aí. Então a coisa não é tão bonita quanto eles passam no discurso, né, quando eles fazem aquelas formações, aquelas cerimônias, como passa na imprensa, na mídia, porque está tudo a serviço deles. Então a ideia é distorcer a sua visão, né, a imagem do assunto, para você ver uma coisa linda e maravilhosa que você aceita, que você apoia, que você precisa. Né? Por exemplo, a formação do policial hoje. O policial, ele tem uma formação, a maioria aqui no Brasil, e isso é muito fortalecido, tem até uma intenção, né, mais bizarra ainda por trás, ele tem uma formação militar. Né? Até as guardas civis hoje, né, tem essa questão do uniforme, a conduta, a disciplina, né, na própria formação ali do homem ali a serviço. Né? Nos quartéis das Forças Armadas também é a mesma coisa, cara. Eles falam de pátria, falam de nacionalismo, falam de, sei lá, de preservar ali o Brasil e tal, e nada disso. Né? Eles são treinados, doutrinados, para seguirem ordens. Quanto mais leal, mais recompensado ele é no processo. Então o processo de seleção já é viciado também. Hoje você vê que a elite entendeu que o mercado de desemprego, né, o programa de desemprego é muito útil a eles. Quanto mais pessoas desempregadas, mais desesperados eles ficam, né, para trabalhar e poder sobreviver. Então, mais vulnerável a pessoa é, mais passível de exploração, né, e até de cumprirem ordens absurdas, se torna ele. Esse modelo novo de escravo que se chama trabalhador. E nas polícias não é diferente. Hoje o policial, quando vai servir, né, vai prestar um concurso, vai entrar na força, ele não tem mais aquela questão de escolher um emprego e ir por vocação. Ele não tem essa coisa de, eu tenho vocação para ser policial, vou lá combater o crime e tal, não. Hoje o cara, nesse mercado de desemprego, ele vai procurar qualquer oportunidade de sobrevivência, inclusive, né, até colocar sua vida em risco no trabalho policial. Então não tem mais aquele caráter, né, individual do cidadão ali, né, da vocação policial. É só um trabalhador, cara. Quanto mais submisso, melhor. E muitas vezes a pessoa está tão desesperada que ela cria até uma casca de insensibilidade. É muito longe dos princípios e dos valores que a gente preza, né, por um policial. O cara às vezes é um mau caráter, mas ele foi inteligente, passou no concurso, entrou, né, e agora ele representa o Estado, ele tem um poder maior para lidar com a sociedade. Ele é bem recompensado por isso, ou nem tanto assim no Brasil. Mas ele, por exemplo, tem o direito fornecido pelo Estado de usar uma arma para oprimir outros, para levar alguma vantagem, ter algum benefício, inclusive pessoal. Desde que ele cumpra lá as ordens, né, e o serviço do Estado, protegendo o Estado, os interesses deles. Fora isso, você pode fazer o que você quiser, trabalhando pela polícia. É que na doutrinação os caras colocam alguns limites, porque o escravo tem que ter limites. Senão, se ele sentir o gosto da liberdade e tal, ainda mais uma pessoa com armas, é perigoso. Então tem muitos limites, muito cabresto, né, na doutrinação do policial, porque ele tem que ser um escravo ideal, porque é um cara que está lidando com armas. Não dá para você ficar colocando armas nas mãos de criminosos e esperar que eles vão preservar ali o interesse da elite. Eles podem se voltar contra a elite. Então é no limite ali. É o processo de seleção de escravos aí, doutrinação. Mas tem até uma lavagem cerebral, né? O próprio cara que está entrando para a polícia, ele acredita que está fazendo o correto, que está certo no que está fazendo. Inclusive alguns atos bizarros, como matar um inocente, né? É tolerável, é aceito, é isso mesmo. Então, cara, tem que tomar muito cuidado. Porque eles não estão lá para proteger o cidadão, para proteger a comunidade.
Na verdade, o cidadão e a comunidade podem até ser considerados inimigos para eles. Pelo menos é um inimigo em potencial do chefe, do dono deles, que é a elite, que é o Estado. Então, cara, tome muito cuidado, né, quando você vai analisar uma situação como essa. Eu já cansei de apontar aqui, talvez eu nem tenha gravado todos os vídeos que eu gostaria, ou publicado aqui para vocês, né, alguns treinamentos, alguns exercícios militares, principalmente, né, onde você vê que a polícia, eu já citei isso, que ela não é equipada e nem preparada para combater o crime. Sabe? A doutrinação, a formação deles, os equipamentos, né, os treinamentos, né, não é para combater o crime, para prender um bandido, né, para invadir um morro, nada disso, é para combater a população, a massa. Serviço de contenção de massa, serviço de controle de massa. Eles usam escudos, bombas de efeito moral, armas não letais e iletais quando necessário, equipamentos de segurança pessoal, trabalham em formação ali, né, desde o seu treinamento, né, em conjunto, como se fosse, né, num campo de batalha onde tem um inimigo do outro lado e você tem que estar, né, mais bem preparado do que eles. Então eles têm formações, né, de avanço, formações, né, táticas para invadir, para combater, principalmente quando tem algum protesto ou quando tem algum cidadão revoltado. Ele tem todo um aparato, todo um preparo, né, para tratar com isso, desse jeito, para tratar com o povo, com a massa. Não é para combater o crime. Combater o crime, né, eles sacrificam os policiais, muitas vezes sem o devido preparo, sem o devido equipamento ou suporte para combater o crime. E aí fica esse bang-bang aí, a gente fica torcendo por um herói. Né? Quando o policial morre, a gente lamenta. Quando o policial mata, a gente lamenta também, porque, pô, às vezes o cara tá arriscando a vida dele ali. Porque ele não tem preparo para isso, não é para combater o crime. Agora, se for para ele combater uma greve de trabalhadores, nossa, você tem até tropas especiais para isso. Né? Para executar aí muitos bandidos numa facção rival, a facção que você talvez tenha alguma simpatia, tem tropas especiais para isso, para invadir locais, matar, descer de rapel, tirador de elite, tem tudo isso, cara. Quando é para fazer showzinho, para se garantir, para se eleger, tem gente muito bem preparada, paga, treinada para isso. Mas no geral, eles estão lá prontos para combater a massa, para combater o povo. Essa é a parte que eu, sabe, não consigo, né, imaginar que a galera, a massa não perceba isso. Porque para mim é muito evidente, é claro. Eles mesmos tratam a polícia dessa forma. Então, quando eu digo eles, eu digo a elite, o Estado. Esse é o papel da polícia hoje. Principalmente, né, com essa doutrinação militar, que tem essa lealdade incondicional ao seu dono, ao seu patrão, ao seu superior. Ainda mais com policiais sem vocação, né, para trabalhar nesse setor. Né, desesperados por causa de um emprego, seguindo qualquer tipo de ordem. Por mais absurda que pareça. É gente de caráter duvidoso. Então, cara, a receita é explosiva, a receita é totalmente nociva. Em alguns vídeos você observa isso que eu citei para vocês. A polícia, como ela sabe trabalhar direitinho para conter a massa, ela é muito eficiente nisso. E muitas vezes não tem essa mesma eficiência para combater um ladrão. Eles sabem matar. Mas para combater o crime como devia, sem expor, por exemplo, uma vítima inocente, eles têm muita dificuldade. Porque não foram treinados nem equipados para isso. As Forças Armadas do Brasil, estou falando de exército brasileiro, ela não é equipada e treinada para combater um inimigo, né? Uma ameaça externa, um outro país, um exército adversário, não. Eles são treinados para combater o povo, cara. São diversos exercícios, anualmente sendo repetidos e até aperfeiçoados para combater o povo. São muitos exercícios. Você pode pegar na internet. Todos os últimos exercícios das Forças Armadas Brasileiras não foram para combater inimigo externo, né, no clássico de uma guerra. É para combater pontos de insurgência, para combater, né, digamos que uma oposição terrorista, grupos de milícia de oposição ao governo, né, grupos que eles consideram como terroristas. Né, sabe, eles classificam dessas formas, que é a forma que eles têm de justificar o enfrentamento a esses grupos. Então chama de terrorista, chama de bandido, chama de milícia. Né, e vamos nos fortalecer para combatê-los. As Forças Armadas do Brasil, né, treinam para combater o povo numa iminente revolta contra o governo, né, numa potencial ameaça ao Estado. E, cara, isso é muito preocupante.
Mas eu vou falar em outro vídeo, né, o que eu acho especificamente da Polícia Militar. Ali desde a sua criação, a forma como ela é tratada, dentro desse esquema de doutrinação, né, o caráter militar, que tem até um peso maior dentro dos planos deles lá, mas esse vídeo vai ficar muito extenso aí, tem gente que talvez não tenha me interpretado corretamente. Mas eu não ligo com isso não. Tá? Eu tenho propriedade para falar sobre segurança pública. Eu não sei do que eu estou falando. Valeu.